Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito boa tarde. Nós hoje celebramos na Igreja, além de muitos santos, portanto, todos os dias há uns dias mais, outros dias menos, mas hoje na Igreja costuma-se celebrar e rezar por Priscila e Áquila, que foram dois, aparece no Novo Testamento, um casal muito amigo de São Paulo. Correram riscos, correram perigos, nunca abandonaram São Paulo pela sua fé, e portanto nós lembramos hoje o dom da amizade, da fidelidade dos amigos, que é um dom tão importante e muito mais nos tempos que correm. Portanto, este casal, amigo, companheiro, que nunca, e que vem descrito muitas vezes no Novo Testamento, faz-nos lembrar este dom. E também o Papa Eugênio III, etc. E vamos lembrar nesta Eucaristia Luciana Pereira, Fernando Silva e César Raposo. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus de bondade infinita, que pela humilhação do vosso Filho levantaste o mundo caído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Oseias. Assim fala o Senhor: Israel, converte-te ao Senhor teu Deus, porque foram os teus pecados que te fizeram cair. Vinde com palavras de súplica, voltai para o Senhor e dizei-lhe: perdoai todas as nossas faltas e aceitai o dom que vos oferecemos, a homenagem dos nossos lábios. Não montaremos mais a cavalo. Não é a Assíria que nos pode salvar. Não montaremos mais a cavalo. Nem chamaremos nosso Deus à obra das nossas mãos, porque só em vós o órfão encontra piedade. Curarei a sua infidelidade, amá-los-ei generosamente, pois a minha ira afastou-se deles. Serei como orvalho para Israel, que florirá como o lírio e lançará raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos estender-se-ão ao longe. A sua opulência será como a da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Voltarão a sentar-se à minha sombra, farão reviver o trigo, florescerão como a vinha. Criarão fama como o vinho do Líbano.
Que terá ainda Efraim de comum com os ídolos? Sou eu que o atendo e olho por ele. Sou como o cipreste verdejante. Graças a mim darás muito fruto. Quem for sábio entenderá estas palavras. Quem foi inteligente poderá entendê-las, porque são retos os caminhos do Senhor. Por eles caminham os justos e neles tropeçam os pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai comigo, Senhor. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai comigo, Senhor. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Omnipotente, diz ao Senhor: sois o meu refúgio e a minha cidadela. Meu Deus, em vós confio. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai comigo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: envio-vos como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tende cuidado com os homens. Ande a entregar-vos aos tribunais e açoitar-vos nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em saber como falar, nem com o que dizer. Porque nessa altura vos será sugerido o que deveis dizer. Porque não sereis vós a falar, mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará à morte o irmão, o pai entregará o filho. Os filhos hão de erguer-se contra os pais e causar-lhes a morte. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas aquele que preservar até ao fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para a outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes de vir o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um bocadinho. O Evangelho de hoje, tirado de São Mateus, capítulo 10, versículos 16 a 23, no fundo, pode-se resumir a uma expressão que nós conhecemos, uma expressão popular que o nosso povo diz: depois da tempestade, virá o bom tempo, vem a bonança. E nós cristãos somos convidados a olhar para a vida assim. E muitas vezes ficamos frustrados, ficamos abatidos, ficamos desanimados, não sabemos para onde devemos de ir, mesmo agora com a pandemia, tanta coisa
tanto medo, tanto pavor, tanto desespero. E a atitude do cristão é sempre a mesma, aquilo que diz no Evangelho: tente calma, depois da tempestade virá a bonança. E tudo o pior que nos possa acontecer na vida, o Senhor tem os seus caminhos. E neste texto de São Mateus, já no livro da primeira leitura, nós sabemos que Israel, o Antigo Testamento, narra o processo de Deus, a mão de Deus, através dos acontecimentos da história da preparação do Messias. Todo o Antigo Testamento, e no Antigo Testamento há coisas que às vezes nós não compreendemos com a nossa cultura, mas tenta explicar como é que Deus vai operando em todos os momentos da história e na preparação para a vida do Messias. No Evangelho, e hoje narra-nos Israel passou por momentos muito pobres, muitas dificuldades, e à sua beira havia países que estavam prósperos, e havia a sedução do povo. Nós que emigramos compreendemos isto. Quando emigramos, quando havia grandes condições no nosso país, ouvimos dizer e viemos. Encontramos outros problemas, encontramos outras dificuldades. E certamente, por exemplo, esta estrutura familiar em que nós chegámos, ninguém chegou a isto. Ninguém aspirava a isto. Ninguém queria isto. Queria um sucesso económico, mas a estrutura familiar, nós, de onde viemos, tínhamos, a família estava mais perto, estávamos mais próximos, acudíamos mais uns aos outros, com pobreza, é verdade, com muita pobreza, mas havia uma proximidade, havia um conhecimento, e hoje há uma indiferença, mas Portugal também entrou no mesmo esquema. E o mundo ocidental está todo no mesmo esquema. Mas há sempre esta solução. E o livro de Isaías, fala-nos disto, o povo olhar para a prosperidade do lado, mas às vezes a prosperidade traz o presente da escravidão, traz o presente da falta de liberdade, a falta de capacidade de optar. Nós vivemos um tempo que estamos a voltar a isto. Chegámos a um certo patamar de prosperidade económica, de bens económicos, mas há umas tentativas de tirar a liberdade. E é de gente que os que nos querem hoje fazer tirar a liberdade é gente que não fez sacrifícios, criados com todos os mínimos. As nossas autoridades hoje, a maioria, não teve nenhum sacrifício. Não fez nada de sacrifício. Teve tudo de mão beijada. E, portanto, tem o direito de exigir tudo e todos. E toda a gente tem que estar subjugada a eles, e o que eles dizem é que é a verdade, e ponto final. E todos os momentos difíceis da história foram um bocado assim, preparados assim. No Evangelho de hoje, falamos da realidade cristã. São Mateus, neste capítulo 10, versículo 16 a 23, mostra que a vida de Jesus nos promete não é uma vida somente de prazeres. O Evangelho não promete a ninguém uma vida de bonança, de prazeres. O Evangelho promete, sim, tribulações, tempestades, perseguições, calúnias, injúrias. E desta semana celebramos, na segunda-feira, a Rainha Santa Isabel, as injúrias que criaram aquela mulher, difamações. E o seu marido era uma pessoa sem critérios, não tinha nenhuma fidelidade à sua esposa, portanto ela sofria, e depois ainda os boatos que lhe criaram. E o povo sabia que era mentira. Como nós vivemos hoje nesta sociedade em que vivemos, sabemos que é tudo muito mentira, tudo mentira. Mas ai de ti, se tocares na mentira. A Rainha Santa Isabel sofreu isto tudo. Injúrias,
Para sermos discípulos e missionários dele neste mundo moderno, também os discípulos não terminarão o seu trabalho sem que venha o Filho do Homem. É como termina o Evangelho. Apesar de todas as tempestades, todas as dificuldades, tudo aquilo que os perigos, nós temos que ser fiéis à verdade. Eu não sei se o nosso Presidente da República foi esta semana ao Brasil e cometeu mas os meios de comunicação social não falam. Mas houve uns jovens em Portugal, cristãos, que falaram muito duro. Falaram com muita dureza. Eu não sei quais são as consequências dos empregos deles. Eles são formados, um deles pelo menos esteve na Universidade em Coimbra. Mas às vezes nós precisamos de coragem. Nós precisamos dizer a verdade, sabendo que é perigoso. Eu não concordo nada com a atitude que o Presidente tomou no Brasil. Nem nada. Mas não posso falar da mesma maneira que aqueles jovens falaram em Portugal. Mas reconheço que é preciso. E aquilo que mais me admira é muitos cristãos fazerem de conta. Foi a sua excelência que fez, que tomou essa atitude, ponto final. E não pode ser assim. Nós, o Evangelho tem que nos entrar na alma, a verdade tem que nos entrar na alma. Temos que nos deixar possuir pela verdade e não podemos deixar-nos pelo medo, só pelo medo. Eu louvo alguns jovens, porque às vezes pensamos que a juventude está toda perdida. Não está perdida. Está a haver gente que está a levantar a voz com mais coragem do que a geração que lhes preparou a vida que eles hoje têm. Mas não são muitos. E eu admiro, por exemplo, a coragem de 2 ou 3 em Portugal, de jovens. Nenhum tem mais de 35 anos. Todos aqueles que falaram. E com muita coragem, porque é preciso ser verdade. É preciso dizer a verdade. O Evangelho, sob o ponto de vista que nos é proposto neste texto, concluímos que todo o sofrimento só é aceito diante de Deus se for por amor a Jesus. Por exemplo, nós imaginai uma pessoa muito doente, mas revoltado. Será que o seu sofrimento será aceito por Deus? Nos meus primeiros anos de padre, convidaram-me uma vez um senhor que tinha tido uma dificuldade e tinha cortado uma perna. Ele estava muito revoltado. E a família disse-me, porque era em Portugal, naqueles tempos, venha lá, passe lá por ele, por casa dele. Ele, quando me viu, correu comigo, expulsou-me de casa. E expulsou-me de casa, muito zangado, muito revoltado, não tinha aceito nada do seu sofrimento. E eu, como diz no Evangelho de hoje, sacudi o pó. Eu, por acaso, até era um caminho de terra, não era muito longe da estrada alcatroada, mas era. Sacudi o pó e fui-me embora. Não passaram 3 dias em que ele telefona e a pedir-me para lá ir ao pé dele. E a partir daí, depois queria que todas as semanas lá fosse. Mas o sofrimento em que ele estava antes não era um sofrimento que tinha valor. Porque não aceitava. Era um sofrimento revoltado. Culpava tudo e todos e até Deus. E é um pouco isto. O Evangelho de hoje diz-nos que o Senhor não nos falha. O Senhor não nos falha. Seja qual for o sofrimento em que estejamos, eu vejo muitos cristãos a sofrer, muitas pessoas de idade, muito na solidão, a gente nem sabe o que há de fazer, sabemos como é que devemos agir. Há muito sofrimento, muita solidão, mas temos que decidir. Sofremos à maneira de Jesus Cristo ou sofremos à maneira do mundo? E o Evangelho de hoje é claro. Portanto, o sofrimento só tem sentido se for à maneira de Jesus Cristo. Dar-nos o Cristo, Filho de Deus, que veio-nos para mostrar o caminho,
através do sofrimento, mostrou-nos que chega à vida verdadeira, à ressurreição, à vida eterna. E é esse caminho que nós temos que seguir. E para terminar, uma palavra muito simples deste casal, Priscila e Áquila, companheiros de São Paulo, que apoiaram muito São Paulo. Áquila era um judeu natural do Ponto, que trabalhava fabricando tendas, que era a profissão de São Paulo. Diz nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, 2. A sua esposa Priscila morava em Roma quando o imperador Cláudio decretou que todos os judeus fossem expulsos da capital do Império Romano. Esse decreto foi expedido aproximadamente no ano 49 depois de Cristo. A amizade entre Paulo e Áquila e Priscila diz-nos, no fundo, que a amizade é um dom muito grande. Este casal apoiou muito São Paulo na sua missão. Paulo também se juntou a eles nesse trabalho, pois tinha o mesmo ofício. Diz os Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1 a 3. Possivelmente nessa época, Áquila e Priscila já tinham sido convertidos ao cristianismo. A amizade entre Paulo e aquele casal tornou-se muito forte. O vínculo entre eles era tão grande que, em certa ocasião, Priscila e Áquila arriscaram as suas vidas a favor do apóstolo. Diz-nos Romanos, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 4. Quando São Paulo partiu para Éfeso, em aproximado no ano de 52 depois de Cristo, Priscila e Áquila acompanharam-no. Diz nos Atos dos Apóstolos 18, versículo 18. O casal permaneceu naquela cidade por um período consideravelmente longo. Em Éfeso, Priscila e Áquila hospedaram Apolo. Apolo era um judeu de Alexandria. Ele era um orador eloquente e muito capacitado nas Escrituras, mas seu conhecimento acerca de Jesus ainda era incompleto. Ele conhecia apenas o batismo ensinado por João Batista. Então Priscila e Áquila se propuseram ensinar-lhe mais sobre o Senhor Jesus. Nós devemos dar graças a Deus, sobretudo neste dia em que celebramos na igreja. Como disse no princípio, todos os dias há muitos santos, porque o santo normalmente celebra-se no dia que nasce para o céu, isto é, no dia que parte da terra, e por coincidência há sempre muitos. E nós temos que escolher um ou outro, e pela amizade e pela fidelidade a Jesus Cristo, Priscila e Áquila, este casal que tanto apoiou São Paulo na sua missão, são para nós um modelo. E também eles, perante a prisão de Paulo, perante as perseguições a Paulo, também certamente sofreram muito, mas nunca desistiram de acreditar que depois da tempestade vem a bonança. E é essa fé que nos deve animar, mesmo que os mártires foram todos martirizados e não viram o resultado do seu trabalho. Nenhum viu o seu trabalho, o seu resultado. Foi depois o amadurecimento, a graça de Deus no povo, que fez os frutos. É assim. Mas nenhum deles, quando estava a caminho para o martírio, podiam recusar e podiam voltar as costas a Jesus. Mas não voltaram. Mantiveram-se firmes. Então que o Senhor nos anime e que acreditemos profundamente, seja qual for a nossa situação, que depois de todas as tempestades há sempre a bonança. Depois da noite vem o dia, e esta é a única promessa que Jesus nos fez, e em todos os sentidos da vida. Seja louvado o Senhor. Seja louvado o Senhor, Maria Santíssima. Irmãos e irmãs, os discípulos de Jesus também terão de sofrer perseguições como ele sofreu, mas também com ele participarão na glória.
Apresentemos ao Pai as nossas súplicas, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros das várias igrejas cristãs, para que partilhem o amor de Cristo até ao martírio, para que o Espírito desperte em todo o desejo da unidade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos discípulos enviados pelo mundo fora, para que sejam simples como as pombas, mas sejam prudentes com aqueles que os perseguem, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que não se orgulham com as obras das suas mãos e agradecem a Deus tudo o que têm e só nele confiam, para que o Senhor os faça viver na sua presença, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que se afastaram dos caminhos do Senhor, para que a sabedoria de Deus os faça regressar e os ensine a pedir o perdão das suas faltas, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos responsáveis das comunidades paroquiais, para que ensinem a vencer o mal com o bem e a não ceder à tentação da vingança, oremos. Ouvi-nos, Senhor. No próximo dia 16 é o dia de Nossa Senhora do Carmo e há muitas paróquias, muitas comunidades, muitos institutos que estão a fazer a novena de Nossa Senhora do Carmo. Hoje é o segundo dia. Confiemos a Nossa Senhora do Carmo as nossas vidas, as nossas preocupações, as nossas dores, os nossos sofrimentos, e também as nossas esperanças e as nossas alegrias. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por suas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para o nosso bem e toda a sua santa Igreja. Oremos. Fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique, nos conduza dia após dia a viver mais intensamente a vida da graça, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está a Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós criaste os elementos do mundo, estabelecendo o curso dos tempos e as estações do ano. Formaste o homem à vossa imagem e semelhança e lhe confiaste as maravilhas do universo, para que, em vosso nome, domine sobre todas as criaturas e vos glorifique sem cessar pela grandeza das vossas obras, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 É o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito vem o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu
e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia: Luciana Pereira, Fernando Silva, César Raposo, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Por amor de Cristo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nossa vida, e andareis a minha morada, mas dizei uma só palavra e será salva.
toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é Oremos. Senhor, que nos saciastes com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos boa noite e hoje dia de Santa Áquila e São Prestila. Demos graças a Deus pelos amigos que fomos encontrando e que já fomos perdendo também ao longo da nossa vida, que já muitos deles estão na casa do Pai. E lembremos-los a todos e sobretudo convido a todos, quem puder, a rezar o terço connosco hoje. Quem vai presidir são os jovens de Queens. Portanto, convidamos a todos que queiram estar connosco todos os dias, mas hoje, sexta-feira, e sobretudo dando graças a Deus por tantos amigos. E aqueles que, lembremos, aqueles que já estão na casa do Pai, que todos nós temos muitos e muitos e muitos. Lembramos-nos a todos. Então, boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.